Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terceira semana do tempo comum. Os discípulos foram orientados a respeito de como a pregação seria acolhida ou não. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o texto de Marcos no capítulo 4, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que foi neles semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola do semeador nos é muito bem conhecida. Por várias e várias vezes nós ouvimos. E é claro, a palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos, ela tem um ensinamento, ela traz para nós um alimento espiritual. Por isso, vamos então aproveitar, embora o texto um pouco longo e o próprio Jesus já explica para os discípulos o significado da parábola, nós podemos ainda tirar muitas coisas. Primeiro, que a parábola do semeador, ela abre as portas no Evangelho de Marcos, para onde Jesus
vai fazer sua catequese, em grande parte usando parábolas. Assim, então, esta parábola é a porta de entrada para as outras parábolas. E a sua mensagem, permite alcançar o sentido espiritual das outras. É o próprio Jesus mesmo quem disse isso, e nós ouvimos no Evangelho. Se vocês não compreenderam essa parábola, como que vocês vão compreender as outras? A parábola, então, ou as parábolas contadas por Jesus, elas são uma janela aberta, mas não para todos, para alguns. E para outros é uma porta fechada. É um pouco que a gente entende Jesus falando. Alguns vão ouvir a parábola, vão entender e vão modificar a sua vida. Para outros que têm o coração fechado, a parábola não vai trazer ensinamento e nem compreensão alguma. A parábola do semeador, ela revela também que Jesus não se deixava impressionar com a multidão que se aglomerava ao seu redor. Se Jesus fosse impressionado com isso, ele falaria para cativar as pessoas, para vender, entre aspas, Podia fazer simplesmente para conseguir vantagens. Mas Jesus está ali, ele percebe, ele sabe que tem gente que está interessada nele, tem gente que está aberta à mudança, tem gente que quer só o milagre, tem gente que é só curioso, etc, e etc. Então, por isso, essa parábola do semeador mostra que Jesus compreendia muito bem as pessoas. Alguns estavam interessados no ensinamento, outros só queriam o milagre. Uns era à beira do caminho, outros era terreno pedregoso, outros era terreno espinhoso, alguns terreno realmente bom que produz frutos. Um autor diz assim: Cristo quis declarar que ele derrama sua graça em todos. Então, a semente é lançada em todos os tipos de terreno. E Cristo derrama sua graça em todos com generosidade. Agora, Deus semeia em todos e dá a graça, a ação necessária para a salvação. Mas vai depender do terreno, da resposta com que cada um vai dando a esta semente, a esta graça lançada. Se à beira do caminho, no meio das pedras e dos espinhos, não são um bom lugar, fica uma pergunta: por que Deus então jogou a semente nesse tipo de terreno? E a resposta é a seguinte: porque, em primeiro lugar, para Deus não há terreno difícil. Ele acredita que todos podem progredir na fé, que todos podemos produzir frutos. Então, pode ser que o terreno do nosso coração não seja bom, mas Deus não desiste. Ele lança a semente e ele acredita que é possível produzir frutos. Das sementes, então, nós temos os terrenos: coração endurecido, coração superficial e coração ocupado. O coração endurecido é aquele à beira do caminho. O coração superficial é no meio das pedras e o coração ocupado no meio dos espinhos. Mas o que o Senhor espera é que o nosso coração seja um coração frutuoso, que produza muitos e muitos frutos. Senhor Jesus, hoje queremos pedir que o Senhor continue a lançar a semente da Tua Palavra em nosso coração. E com Teu Santo Espírito, Senhor, prepara o terreno do nosso coração para que essa palavra seja acolhida e possa produzir frutos. Pedimos também, Senhor, a graça para que tudo aquilo que for dificultar a Tua Palavra como semente crescer em nós, que isso seja tirado, modificado, transformado. E agora a bênção de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.